Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre acesso no Salesforce relacionado a dados e permissões de objeto, né? Vou estar abordando desde a estrutura que o Salesforce usa, né, de uma maneira padrão, e vou estar mostrando para vocês como acessar, aonde acessar na sua org, né? E quais são os levels, para que funciona. Bom, uma aula muito interessante para trabalhar com a questão de segurança, permissionamento e controle de dados, né, na sua org. Porque muitas vezes a gente tem que restringir certos usuários de fazerem alguma ação ou de verem certos dados. E a Salesforce fornece ferramentas para que a gente faça isso. Tem toda uma sequência hierárquica, né, progressiva, que a gente pode estar usando para realizar o controle de dados, tá? Bom, existem documentações a respeito desse assunto, né? Mas eu vou estar falando sobre o que eu conheço, né? Sobre um, o meu conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo trabalhando na área. E, bom, pessoal, o primeiro passo é a gente entender o que são as sharing settings, né? Ou configurações de compartilhamento. E além disso, a gente tem que entender que o Salesforce ele fornece dois tipos de controle de acesso, né? A gente pode tanto controlar o que o usuário consegue enxergar, assim como o que ele consegue fazer em relação a um objeto. Então, por exemplo, os perfis e permission sets e Permission Set Group também, eles são usados para a gente controlar o que o usuário pode fazer em determinado objeto. Então vamos pegar o objeto de conta, por exemplo. Se a gente criar um Permission Set novo e fornecer acesso de edição no objeto de account, todo usuário que tiver essa Permission Set vai poder editar a account. Eu vou estar passando aqui em perfis e Permission Sets, mas essa é a ideia. Já as sharing settings, né, elas estão mais relacionadas ao que o usuário pode ver. Então tem o Org Wide Default, que é o conhecido também como OWD. Temos a Role Hierarchy, né, que trata sobre a hierarquia de cargos, né, de funções dentro de um ambiente corporativo. Temos as Sharing Rules e a Manual Sharing. Tá? E eu falei nessa ordem justamente porque a Salesforce elenca elas nessas ordens, né? Como se fosse uma ordem de cone, né? Do mais restrito até o mais aberto. E lógico que a nível de org, né, o OWD, como ele é o padrão para a org inteira, a gente tem que deixar ele o mais restrito possível, porque senão a gente pode dar acesso indevido para usuários que não deveriam ter, e a gente usa das outras ferramentas que eu mencionei para dar acesso para quem deve ter acesso, entendeu? Então essa é a ideia. O primeiro passo que a gente pode vir é no setup, né? Se eu não me engano, a gente pode pesquisar por org wide default ou sharing settings, isso, perdão, aqui, e vai estar na aba de security, né? Vamos abrir ela aqui, e aí você pode ver aqui a nossa OWD, né? Configuração OWD. Aqui a gente consegue gerenciar ela para todos os objetos. E vamos usar o exemplo de lead. Tá? A lead é um objeto padrão da Salesforce, como vocês já sabem, e se não sabem, estão sabendo agora. Mais para frente eu posso falar sobre objetos, padrões e customizados. Mas a lead é um objeto padrão da Salesforce. E você pode ver que ela está aqui como no Default Internal Access, como Public Read Write Transfer. Então, esse é o padrão dela. Temos o Activity, por exemplo, que está como Private. O User está como Public Read Only. Campaign está Public Full Access. Isso significa o tipo de acesso que a nossa org está dando. Tá? Então, o Private significa o quê? Que o usuário só vai poder ter acesso de visualização, né, ao que ele tem, ao que é dele, né, ao que pertence a ele. Público significa que as pessoas podem ver normalmente.
E aqui como Default External Access, a gente já viu uma diferença, né? Tem Private, controlado pelo parente, né? Que significa que o objeto pai é o que controla a visualização. Então, é o caso do Contact, do Order, Asset e por assim vai. Se a gente descer, pessoal, a gente vai encontrar outras configurações, que são as Sharing Rules. As Sharing Rules, elas servem para a gente conceder um acesso horizontal, né? Vamos dizer assim. Ele não necessariamente trabalha com hierarquia. Por quê? Porque a gente pode compartilhar com grupos de usuários específicos, e eu vou estar mostrando isso para vocês agora, criando uma sharing rule, né, para lead. Então, essa regra de compartilhamento só seria aplicada para o objeto de lead. E você pode ver que a gente escolhe o nome, descrição, a gente tem o tipo da regra, se ela é baseada no owner ou em uma criteria, né, que são uma condição lógica, né? E aqui a gente pode escolher quais são os records, né, para ser compartilhados, compartilhar com quem. Então a gente pode compartilhar com public groups, roles e internal subordinates. Aqui, por exemplo, esse é o único public group que tem. E aqui você pode ver que é a mesma coisa. E aqui o tipo de acesso que a gente vai dar. Se a gente vai dar acesso só de leitura ou leitura e write, né, edição. Vamos cancelar, que não é o caso. E outra coisa importante, pessoal, que tem é o Role Hierarchy, né? Role, que significa a hierarquia de cargos, né? De função dentro do ambiente corporativo. Isso aqui é um exemplo perfeito. O CEO, o presidente, o CFO, vice-presidente, eles são cargos altos, né? Que a gente sabe, e eles geralmente tendem a ter mais acesso a dados do que os outros. Pensa que assim, um representante de vendas, se ele tem acesso a um registro de conta, por exemplo, por que, que um diretor da área de vendas não vai ter esse acesso? Então, o diretor da área de vendas, ele consegue ter acesso a todos os dados, né, de seus subordinados, entendeu? Então, vamos pensar em dois nomes genéricos aqui. Temos o João e temos a Maria. A Maria é a diretora de vendas e o João é um dos representantes de venda. Todos os registros que pertencem ao João vão estar disponíveis para Maria ver, porque a Maria é superior hierárquica dele, então ela tem direito a esses dados dele. Só que caso a gente tenha outro representante de vendas, não necessariamente os dados do João têm que estar disponível para esses outros representantes, tá? E depende da sua regra de negócio, lógico. Tem casos que a gente pode dar, tem casos que a empresa não deseja esse tipo de compartilhamento. Então, a gente vai controlando com essas ferramentas, né? E por último, a gente tem a Manual Sharing, que é o compartilhamento manual de registros. Basicamente, a gente pode selecionar um determinado registro específico, qualquer um, e a gente pode manualmente compartilhar com um determinado usuário, por exemplo. Entendeu? Então, vamos supor que a nossa organização não permite que os representantes de vendas consigam ver todos os dados, né, de um e de outro. Mas, em determinados casos, um registro pode ser compartilhado com outro representante de vendas. A gente pode fazer isso com manual sharing e compartilhar isso manualmente, tá? São exemplos genéricos aqui, exemplos simples, só para vocês entenderem, tá? Aqui eu vou no nosso usuário também, uma coisa muito importante para mostrar. Lembrando, pessoal, isso aqui a gente não vai aprofundar, tá? O certo seria a gente aprofundar em cada um. Isso aqui é mais explicando sobre as ferramentas que a gente tem, como controlar, para que elas servem, né? E aí, se vocês quiserem coisas mais específicas, deixem sugestões nos comentários que eu vou estar olhando e atendendo, né, o pedido de vocês. Bom, aqui é meu e-mail, um e-mail genérico que eu estou usando. Tá bom, nada demais. Vamos para Advanced User Detail. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Bom, pessoal, vocês podem ver aqui que a gente não tem nenhuma role atribuída, tá? Ela acaba não sendo criada na hora, né? Então a gente pode vir aqui e alterar
A gente pode colocar como CEO, que pode ser considerado o topo ali da cadeia, né? Temos aqui o diretor de vendas, temos o diretor de canal de vendas e por assim vai. Vamos colocar como CEO. O nosso profile é o System Administrator, que é o profile mais forte que tem, né? Ele tem acesso ilimitado e restrito às funcionalidades, perdão. E agora a gente vai estar dando uma olhada na questão dos profiles e permission sets, tá? Como eu já expliquei um pouco sobre as sharing settings relacionadas à visibilidade de registro, que é o OWD, Role Hierarchy, Sharing Rules e Manual Sharing, agora eu vou estar falando sobre permissões do que um usuário pode fazer, que geralmente são as operações de CRUD, que é o Create, Read, Update e Delete. No Salesforce a gente não usa muito o Update, né, a palavra Update, no Apex sim, mas quando a gente está falando de ferramentas declarativas, a gente fala edit, tá? Então ao invés de CRUD vira CRED, né? CRED. Na verdade é CRED porque é um E só. Bom, vamos para Setup. Ok, vamos pesquisar por Profiles. A gente pode pesquisar por Profiles aqui. Você pode ver que ele já apareceu Profiles. A gente pode pesquisar também por Permission. E ele vai mostrar Permission Set, Group e Permission Set. Explicando rapidamente aqui o que é uma Permission Set Group. Isso é tema para outro vídeo, tá, pessoal? Aprofundar em cada uma, tem bastante coisa que a gente pode fazer com elas. Mas a Permission Set Group é um conjunto de Permission Sets. Então vamos supor que a gente criou 3 Permission Sets, a gente pode agrupar elas em um grupo, tá? Então essa é a ideia de um Permission Set Group. Vamos para o Profile. O Profile ele é atribuído para o usuário, né, também. Um usuário ali ele acaba tendo que ter um Profile. E a Permission Set não necessariamente. Né? Então se a gente for ver aqui e editar, você pode ver que o meu está como System Administrator. Vamos pegar outro usuário. Vamos para Users. Vamos vir aqui, vamos em Users. Vamos ver os usuários que a gente tem na nossa org. Vamos, por exemplo, criar um novo usuário. Você pode ver que a gente está definindo aqui a licença dele. Então, a gente tem licenças limitadas, tá? E aqui você pode ver o tipo de perfil conforme a licença que a gente aplica. Então, pode ver que eles mudam, né? É isso. Tá. Bom, vindo aqui para Profile. O Profile, vamos entender como um conjunto de permissões que podem e vão muito provavelmente ser aplicados para mais de um usuário. Geralmente são considerados para tipos de usuário. Então vamos pensar no representante de vendas, que é o exemplo que a gente estava usando. A gente vai ter, em um time que tenha 10 representantes de venda, por exemplo, eles vão ter provavelmente o mesmo profile, que vai ser o sales. A gente pode criar um profile customizado, aqui ó, em New Profile, e a gente pode dar o nome dele, por exemplo, de Sales Rep, ou a gente pode usar o Custom Sales Profile, por assim vai. O importante é vocês entenderem que o Profile ele é aplicado para um grupo de usuários que compartilham de mesmas características, tá? E justamente por isso, por ele fazer parte, por ele ser usado por mais usuários, né, de uma maneira mais ampla, a gente tem que tomar cuidado com questão de acesso no Profile, porque muitas vezes o Profile ele para determinar ele não pode acabar abrindo muito o leque de permissões, porque dessa forma a gente pode perder o controle. Então, o que é o ideal? Então, o ideal é a gente tomar cuidado, né, e para a gente conseguir controlar os acessos e não dar mais acesso do que a gente deve. Por quê? Porque a gente pode ter um representante de vendas que deva ter, sei lá, acesso de leitura e edição num objeto customizado. Assim como a gente pode, e aí a gente pode ter um representante de vendas que ele, especificamente ele, tenha que ter acesso de deletar
né, para deletar registros desse objeto customizado. Mas os outros 9, por exemplo, não deverão ter acesso de deleção. Então aí a gente usa o quê? O permission set para estender essa permissão, entendeu? Porque a gente não vai dar, como os 9 usuários, sales rep, não podem, né, deletar registros desse objeto customizado, a gente não pode colocar isso no profile, senão todos eles vão poder. E aí o que a gente faz? A gente bloqueia essa permissão no perfil e adiciona essa permissão através de um permission set. Então o permission set nada mais é do que uma ramificação do seu profile, né, do perfil do usuário. E aí ele dá permissões a mais. Ele nunca restringe permissão. Então vamos supor que um usuário tenha acesso ele tem um profile, ele está com um profile atribuído que ele pode deletar registros de um determinado objeto. Se a gente atribuir um permission set para ele sem a configuração para ele deletar registros, ele ainda assim vai conseguir, porque o profile está providenciando esse tipo de acesso. Então o permission set ele nunca restringe permissão, ele só aumenta, tá? Por exemplo, vamos abrir aqui o Sales Profile. Acho que ficou claro a explicação. Eu tentei trazer de maneira mais detalhada, mas aqui a gente pode ver alguns objetos. Vamos dar uma olhada no Opportunity. Isso é o Page Layout, perdão. Aqui a gente está em Page Layouts. Vamos descer. Esse é o Field Level Security, Custom App, Tab, Settings, tudo relacionado à permissão, Record Type. E aí a gente pode descer aqui, vamos ver se a gente acha do objeto aqui. Administrativa, General e aqui tá Standard Object Permission. Tá? Aqui são as permissões de Standard Object. Vamos procurar o de account, por exemplo. Esse perfil ele tem acesso de CRED, né? Create, Read, Edit e Delete. Vamos procurar. O case, por exemplo, ele já não tem o acesso de delete. Então vamos supor que os usuários que tenham esse profile não possam deletar cases. A gente vai remover essa permissão, conforme está aqui na tela. Mas um usuário específico que tenha esse profile pode deletar case. Então a gente vai criar um permission set para ele, para que ele possa receber essa permissão extra e assim não ampliar essa permissão para os outros que não devem ter, tá? Então pensa nisso, o permission set é uma ramificação do perfil, tá? Vamos agora para os permission sets. Aí, aqui carregou as nossas permission sets. Pode ver que a gente tem algumas já criadas. Vamos, por exemplo, vamos abrir uma, na verdade. Vamos ver essa commerce admin aqui. Ela é muito parecida, né? A configuração é muito parecida, né? De um permission set de um profile. Muda a aplicação, então a gente pode ver que é diferente aqui, ó. Account. Vamos abrir. E vamos olhar aqui, por exemplo, a gente tem acesso de CRED, beleza? Nessa permission set commerce admin. Ele pode editar o name. Isso aqui a gente também pode gerenciar ali no profile, tá, pessoal? Tem um jeito da gente habilitar o profile para essa visão, igual do permission set, tá bom? E eu vou estar mostrando isso para vocês. Basta a gente vir aqui em User Management Settings. E aqui a gente pode habilitar aqui embaixo, ó, Enhanced Profile User Interface. Aí, habilitamos. Vamos para Profile de novo. E vamos abrir o nosso Sales. Aí, no Thanks, você pode ver que a gente já mudou, né, a cara, né? Ele ficou muito mais parecido com o que a gente tinha num permission set. E aqui você pode ver que a gente pode tratar a mesma coisa, né? Então vamos abrir, você vê que é a mesma cara, né, do que a gente tem lá no permission set.
Aí, ó, temos aqui um record type. Se a gente der um edit aqui, a gente consegue alterar algumas coisas. A gente pode dar acesso ou remover acesso. Vamos supor que, ó, o D e B Company. A gente pode dar acesso de edição. A gente pode dar view all, né, para ele conseguir ver todos os dados. Ou modify all. Isso vai permitir que ele modifique todos os registros de account. Então, são permissões um pouco mais bruscas, né? Vamos dar um cancel aqui. Eu só estou demonstrando para vocês. E aí, pessoal, lógico que profile, permission set, as sharing settings que eu comentei no começo, elas são muito grandes, não é algo fora do normal, né? Mas elas têm muitas configurações, muitos detalhes que valem a pena ser tratados de maneira apartada. Isso em uma aula fica inviável, a nossa aula já está com mais de 20 minutos. E o intuito não é passar por cada um, entendeu? Você pode ver que a gente tem toda a questão de restrição de login, isso é questão de segurança, né? A gente proibir certos horários de login para aquele determinado perfil, definir lugares de confiança, né? IPs de confiança, ou seja, somente daquele lugar a gente controla, né? Da onde o usuário vai poder logar. Tem acesso para classes, Visual Force, tem muita coisa e não vale a pena a gente trazer um a um, né, numa aula que que abrange mais o todo, né? Isso aqui é para vocês pegarem uma ideia do que se trata, né? E aí, lógico que se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre profile, faço um vídeo só sobre permission set e por assim vai, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma aula mais generalista para a gente entender a estrutura de permissionamento e acesso de dados que a Salesforce providencia nas orgs, né? E aí você pode customizar do jeito que você bem entender, que for respeitando as regras de negócio, né, da sua empresa ou do seu projeto, seja lá. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouco mais comprido, mas com bastante coisa, bastante conteúdo explicado em português para facilitar para vocês. Eu peço que vocês deixem um comentário com sugestões, críticas. Deixe o seu gostei se você gostou do vídeo. E se inscreva no canal, tá bom? Isso ajuda a gente a crescer, estamos começando. E é isso. Obrigado, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.